Cristo a todos vocês, tudo bem? Deus abençoe, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Nós aqui estamos ainda enfrentando problemas com a internet, já estamos resolvendo a partir de hoje, creio que teremos uma melhoria assim bem expressiva. Deixa eu só dar uma arrumada aqui melhor na internet, uma condição melhor, graças a Deus. Então estamos aqui para mais uma EBD, mais uma Escola Bíblica Dominical. A gente quer trazer com vocês aqui o texto de Hebreus. Tudo bem? Deus abençoe Atalaia, Deus abençoe Rosa Maria, graça, paz e prosperidade. Deus abençoe a todos vocês. Vamos chegando, vamos participar, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus pela manhã. Direto aqui do gabinete do pastor. Bom dia, Patrícia, bom dia, Marli Weber, e mais, bom dia, Cristiane, bom dia, Cristina, Angélica, bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, Edna, Marci, Taliane, Joana Gomes, muita chuva, oh Deus, amém, glória a Deus. Aniele Souza, Edna Bruna, Deus abençoe, gente. 23 horas você está onde, Edna? Luziane Souza, Pedro de Paula, Deus abençoe, bom dia. Chegando perto que a letra é pequenininha, tá, irmãos? Austrália, sim, poxa. Fuso é mais de 12 horas, né? Não dá 12 horas, é mais de 12. Mais de 12 horas de fuso. Deus abençoe, gente. Vamos orar para a gente começar? Vamos falar com Deus agora. Pai bendito, queremos te agradecer por essa manhã, por este dia, por estarmos aqui. Queremos te louvar, ó Deus, pela tua presença, pelas misericórdias, pela bondade, pelo amor, pela paz, por nos guardar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos oferecido. Ser conosco, Pai, nessa manhã, neste dia de adoração a Ti. Ser conosco, Pai, nesse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor verdadeiramente é o Deus da nossa vida. O Senhor verdadeiramente é o Senhor da salvação. Então nós te adoramos, nós te exaltamos por isso. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, conosco, falar aos nossos corações e, Senhor amado, ministrar aos nossos entendimentos. Obrigado pelos meus irmãos em casa, obrigado por cada um na sua família. Seja um domingo de paz, seja um domingo na tua presença, no nome de Jesus te pedimos com gratidão. Amém. Amados, abram as suas Bíblias, por favor, no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus. Vamos para os Hebreus, no capítulo 1, vamos falar dos heróis da fé. Eu falei com os irmãos que era 9h50 e acabei vindo um pouquinho mais cedo. Mas vamos lá. Vamos ler aqui o texto. Estamos aqui para estudar, então vamos ler bastante Bíblia, tá bom? Ora, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. 11, 1. E a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente ou visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé
é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou a terra prometida como se estivesse em terra estranha, e viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, e a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou que fiel é aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos eles tiveram fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Vamos ficar só até aqui o verso 13. Lemos Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 13. Vamos falar de fé? Vamos, mas vamos entender a definição que o próprio autor faz de fé. Quem faz comigo aqui a escola de transformação, a escola de profetas e agora outros cursos, sabe do que estamos falando, de uma percepção. O livro dos Hebreus é para os hebreus, para os judeus. Porque hebreus, para todos aqueles que são descendentes de Abraão. Por que não judeus? Porque não queria destinar somente aos que eram de Jerusalém, ou de Judá, ou que estavam em Israel, mas principalmente para todos aqueles que eram filhos de Abraão. Então vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nessa versão está: a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova de coisas que não se veem. Vamos entender primeiramente o que o autor aqui está querendo fazer. Primeiro, ele está provando, ele está começando esse texto trazendo um contexto, porque ele quer que os seus conterrâneos, seus irmãos, entendam que Jesus é o Cristo, Yeshua é HaMashiach, ele é o Messias. Então eles entendem que tentar provar para os judeus com questões de escrituras o que é ou o que foi Jesus é complexo. Então essa comunidade, que é uma comunidade cristã, de judeus, de hebreus, que recebe essa carta, possivelmente, com certeza, de outro judeu, de outro hebreu, eles precisam entender que para andar com Deus, isso já é desde sempre, a premissa é ter fé. A premissa é andar em fé, de fé em fé. Tanto que chega no 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador, ou dá recompensa aos que o buscam. Ou seja, esse povo precisava rever o seu próprio jeito de vida, sua forma de ser como hebreu, e confiar que aquele propósito todo de vida eterna, de vida espiritual, de vida em Cristo Jesus, era verdadeiramente um processo que necessitaria muito da fé. E nada mudou. Se nós pensarmos o que eu estou fazendo aqui hoje pela manhã, podendo descansar, já que a gente chega aqui 8 e pouca da manhã, domingo, né? Já trabalha de segunda a sexta, já opera aqui, já chega tarde, dou aula todos os dias literalmente, né? Segunda, quarta, quinta, sexta eu estou no culto aqui. Então você deve pensar assim: poxa, será que não tem uma folguinha para ficar em casa? Por que essa mobilização? Será que isso não é religiosidade? Então vamos lá. Há uma diferença na religiosidade, que é uma tentativa de completar ou preencher um vazio de algumas situações nas nossas vidas, e que infelizmente
Algumas pessoas verdadeiramente fogem. A psicanálise, a psicologia vai explicar isso. As pessoas fogem de uma realidade ruim e vai para a religião. Alguns outros vão para comprar. Alguns outros vão trabalhar igual um louco, trabalhar. Ou seja, muitos vão compensar frustrações, problemas e necessidades através de um exagero. Deixa eu só fazer um negócio aqui. De um exagero no estado de compensação, que é justamente ou trabalhar ou passear. Já notou que tem gente que só sabe passear? Deu um final de semana, partiu o fim de semana. A pessoa fala assim, ó, partiu o fim de semana. A pessoa pega, ela não consegue ficar em casa. Ela não consegue ficar em paz em casa. Ela não consegue ter momentos de alegria em casa. Ela simplesmente, ela partiu e ela começa a procurar lugares para ir. Você conhece alguém assim? Que não pode dar um final de semana, um feriadão prolongado, que a pessoa já pega o carro, vai viajar para não sei onde, vai viajar. Ela vive como um turista, né? E isso é complicado porque coloca toda a sua vida financeira, coloca toda a sua dimensão de vida em cima de questões de custos, né? Questões de custos, porque ela quer preencher um vazio, ela quer preencher uma percepção, ela quer preencher uma situação de vida e não adianta. E aí tem gente que preenche com trabalho. Tem gente que preenche com estudar. Acabou uma faculdade, emenda a outra, sai de uma, emenda a outra, quer fazer uma pós-graduação, um mestrado, um curso de extensão e vai para não sei aonde, eu quero viajar para Portugal, eu quero fazer não sei o que nos Estados Unidos. Só que chega no final, Salomão nos ensina uma coisa, que tudo isso no final ele chama de vaidade. Ao final, Salomão fala assim, olha, vaidade, tudo é vaidade. Ao final de tudo, se você parar para pensar, vaidade. Então, a fé não é estar na igreja, não é preencher tempo na igreja. A fé, na verdade, é a capacidade de você confiar que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está aportando, aquilo que você está literalmente colocando a sua vida, é um porto seguro. Mesmo não tendo provas materiais, mesmo você não tendo materialidade, mesmo eu não tendo o que pegar, mas a minha fé, ela me torna uma pessoa que não precisa pegar, cheirar, ouvir, ela torna tangível. Só que com o tempo, o que acontece? A fé faz com que os sentidos se abram para dentro. Muitas pessoas falam assim, pastor, eu não ouço Deus, eu não vejo nada. Mas por quê? Porque na verdade você está esperando um ato espontâneo exterior a você. Você está esperando que Deus apareça como o gênio da lâmpada. E Deus não é o gênio da lâmpada. Você está esperando que Deus se promova como ser humano. E aí está o problema das pessoas que não veem, não ouvem, não falam com Deus de forma perceptível. Porque na verdade Deus não se manifesta assim. Deus se manifesta através da fé. É a sua percepção. É a sua percepção de Deus que faz com que você acesse o mundo de Deus. Vocês estão entendendo até agora, irmãos? Não, Cleide, isso não... Certo e errado depende de cada pessoa. Tem espelho em casa. E tem que se olhar e ver. É que vocês estão quietinhos, geralmente vocês são mais agitados, né? Vocês estão quietinhos, até eu fico preocupado. Então vamos lá. A base nossa aqui será Abraão. Por que eu sou cristão? Por causa de Abraão? Não. Eu não sou cristão por causa de Abraão, eu sou cristão por causa de Jesus, por Cristo. Sou cristão porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou, deixou aqui discípulos, apóstolos, que de certa forma espalharam a igreja pelo mundo afora. Houve missionários de vários povos, mas principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. E esses homens, esses missionários, esses
esses cristãos que vieram, trouxeram não só missionários dos Estados Unidos também, que na verdade Gunnar Wing e Daniel Berg vieram da Europa, Robert Callen também veio da Europa, que todos passavam pelos Estados Unidos e desciam para vir aqui nos evangelizar. Mas presta atenção, toda a primeira igreja, ela era hebraica e o próprio Jesus era hebreu. Então vamos lembrar. Então por que eu sou cristão? Porque outro dia o irmão veio perguntar para mim, pastor, por que guardamos o domingo e não o sábado? Eu falei, porque nós cristãos não recebemos o mandato de guardar o sábado. Quem recebeu o mandato de guardar o sábado foram os judeus. E nós não nos convertemos ao judaísmo, nós nos convertemos ao cristianismo. O nosso símbolo maior é o dia da ressurreição, é quando Jesus renasce dentre os mortos. Os judeus receberam o sábado, porque sábado, o Shabat, é o 7º dia. O Shabat é o dia 7. O domingo é o dia 1º. Olha que interessante. Mas tem uma explicação profunda, e é uma revelação para vocês, e não foi ninguém. Sempre nos ensinam isso, né? Não, é a graça. Porque Cristo ressuscitou no domingo, o primeiro culto foi feito domingo, o Pentecostes era domingo, né? O dia de Pentecostes foi domingo. Literalmente, Atos 2, tudo isso a gente começa a fazer essa conexão, mas tem uma conexão muito maior do que isso. Qual é a conexão maior do que essa? Presta atenção. O Shabat é o dia em que Deus cessou. Deus não descansa, né? Porque Deus não anda cansado. Então Deus cessou. Agora vamos ver o primeiro dia. Preste atenção nisso aqui. Vamos lá para Gênesis. Olha aqui. Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. Não há verbo haver, já expliquei isso várias vezes. Venha luz, é uma invocação, né? Venha luz. E a luz apareceu. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e amanhã. E esse foi o quê? Lê para mim, por favor. Final do verso 4, por favor. Lê para mim. Gênesis 1:4. Como é que termina na sua Bíblia? O que está escrito aí na sua Bíblia? Gênesis 1:4. Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Quem provocou o primeiro dia? A luz. A luz deu start para a criação, e a luz promoveu o primeiro dia da criação. Quando Jesus ressurge, ele ressurge no primeiro dia. A luz do mundo vem de madrugada, na alvorada. Vamos ver isso? Pegou? Está com um delay enorme. Estou falando com vocês, meia hora depois vocês estão... Preste atenção nisso. Quando você vem aqui, por isso tem Mateus. Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, o que prova que Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, antes do Shabbat Shalom. Antes do Shabbat. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e outra mulher foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chega no sepulcro, rolou a pedra na entrada e sentou sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o quê? O mês começa com o primeiro dia numérico, mas a semana começa com o primeiro dia nominal. E o primeiro dia nominal, ele vai começar, o primeiro dia do mundo começa justamente quando a luz aparece. É o primeiro dia da semana e é o primeiro dia nominal. Vocês estão compreendendo aqui o que é a questão de nós estarmos congregando aos domingos? O sábado Deus ordenou para os judeus para que houvesse descanso. E acima de tudo um culto separado para Deus. Porque a luz não estava mais ali. Mas quando a luz voltasse, quando a luz viesse, quando a luz regressasse à terra, Jesus falou o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas. Eu sou a luz dos homens. Então, quando a luz volta, a luz coloca ordem e restaura o primeiro dia da criação. Quando Jesus renasce, ele recria o mundo, ele renova o universo, ele recria, a sua ressurreição recria Adão, a sua ressurreição recria Eva. Quando ele morre, há trevas. Preste atenção. Olha aqui. Vamos voltar para Mateus. Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em outra voz: Elohim, Elohim, ou Eloi, Eloi, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Preste atenção nisso. Vocês estão compreendendo? Estão conectando isso? Quando Jesus morre, trevas tomam conta da terra. Quando Jesus ressurge, é o primeiro dia da semana e é o primeiro dia da recriação. É quando renasce Cristo. A questão da Páscoa também é primaveril. Há várias simbologias, e só o judaísmo para nos explicar isso, e só o judaísmo para nos dar essa explicação. Atenção, pessoal da mentoria judaica, fica ligado. A questão do primeiro dia não tem só a ver. A questão do primeiro dia não tem só a ver porque Jesus ressuscitou. É muito mais profundo do que só Jesus ressuscitou. Tem a ver porque o primeiro dia foi o start da criação, que foi perdido em Adão. Adão não tinha calendário. Adão não tinha calendário. Ponto final. Mas quando o homem cai, vem-se o que? Um calendário de dias, um calendário de horas, um calendário de semanas, um calendário de meses. Outra coisa, vamos entender, o calendário humano, ele é de 13 meses de 28 dias, e não de 12 meses com 30, 31 e um de 28, que é o calendário gregoriano, o calendário católico, o calendário romano. O calendário lunar, ele é de 13 meses e 28 dias. Você vai ver que não há, não, somos guiados pelas estrelas, são 12 casas. Não são 12, são 13 casas. Tá? Mas isso aí é um papo para coisa de judeu. Então vamos compreender isso. O que isso faz na diferença nesse sentido? Só um adendo para vocês entenderem essas curiosidades. Isso faz a diferença de que nós, na verdade, vivemos por fé, mas a nossa fé tem fundamento. A nossa fé, ela tem fundamento. Ela não é simplesmente porque alguém me obriga a ir na igreja domingo. Ela não é simplesmente porque alguém diz que eu tenho que ir na igreja domingo. Não, ela é um princípio de que o primeiro dia da semana, que é o domingo, tanto que o nome da manhã é o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo não é o sétimo dia, domingo é o primeiro. Então é domingo, segunda, terça, quarta,
quinta, sexta, sábado. Aqui estão os 7 dias da semana. Por que número 7? Porque o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Ok? Pegaram aí, gente? Dá um amém aí quem está entendendo isso até agora. Para que você não seja chamado de religioso, religiosa, diga que você segue uma religião que você não sabe nem por que você está domingo, que o certo é guardar o sábado, e que não sei o que, barará. Olha, o sábado ele é o dia da lei, o domingo é o dia da graça, é o dia da restauração. E eu vou mais fundo, hein? Eu vou mais fundo com vocês. Eu vou mais fundo com vocês. Guardar o sábado, o domingo, a segunda, a terça, tá bom, tá na graça. Você propõe para Deus, Senhor, eu quero guardar tal dia. Mas há princípios no mundo espiritual que regem leis, mecanismos espirituais. Preste atenção. Quando você não guarda, e guardar o domingo não é ir à igreja, guardar o domingo é que eu não faço o casamento domingo, já fiz, não faço mais. Eu não vou a festas domingo, eu não passeio domingo, eu não faço visitas ao domingo, não recebo visitas ao domingo. Eu não gosto de ir para longe domingo. Por quê, pastor? O senhor é legalista? Não. Porque eu creio que se eu estou guardando o primeiro dia para o Senhor, eu estou dando a primícia do Senhor. E a primícia do Senhor, no meu caso, é o domingo. Eu descanso no sábado e guardo o domingo para o Senhor. Eu, José Maurício, não faço nenhuma obra, não trabalho nem sábado nem domingo. Porque o sábado agora, presta atenção, pertence ao homem. Olha o que Jesus fala sobre o sábado. Quando os discípulos estavam colhendo a espiga, e os homens falaram assim: os teus discípulos não podem colher as espigas, os teus discípulos não podem fazer isso, hoje é sábado. Jesus falou assim: ei, o homem foi criado para o sábado ou o sábado para o homem? Quem foi criado primeiro? O homem ou o sábado? Ah, os fariseus, o homem. Então deixa eu dizer para você, o sábado foi criado para servir ao homem, para dar ao homem uma perspectiva, para dar ao homem algo para ele entender. Mas eis aqui alguém que é maior do que o sábado. Então entenda, até Adão, o dia da criação era o domingo, o primeiro dia, o dia da luz. Domingo é o dia da luz. Por isso que hoje a gente entende que domingo em inglês é o quê? Sunday, dia do sol. Faz sentido, pode parecer até um pouco astrológico, mas o domingo tem tudo a ver. Sunday é o dia da luz. Você entende isso? É o dia da luz. Só que no nosso caso não é sol, nós não adoramos astros, nós não estamos na Torre de Babel, nós adoramos Cristo, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas. Aleluia, que coisa poderosa. Se você está recebendo pagamento no sábado, é porque você está trabalhando no sábado. Só que sábado é o meu descanso pessoal. Vocês estão entendendo? Eu faço do sábado o meu descanso adâmico. E faço do domingo uma guarda espiritual. Eu não descanso domingo. Domingo eu adoro. Domingo eu sirvo. Domingo eu estou parado para Deus. Domingo a minha mente está voltada para Deus. Domingo eu me preparo para Deus. Domingo eu quero ser ministrado por Deus. Domingo eu quero servir a Deus. Você entende isso? Domingo eu quero estar na casa, na congregação, onde for, com Deus. Domingo eu quero levantar pensando em Deus. Domingo eu quero acordar agradecendo, como todos os dias eu agradeço pela minha casa, pela minha cama. Mas domingo eu agradeço pela casa, pela congregação, pelos irmãos, pelo local. Então, domingo é um dia que eu me alegro.
na presença de Deus. Sábado eu descanso com Deus. Vocês compreenderam? Nominalmente eu descanso sábado, espiritualmente eu guardo domingo, e de segunda a sexta eu trabalho. Ainda que eu pregue, dê aula, ainda que eu faça outras atividades que inclua Deus, mas quem disse que as minhas atividades me afastam de Deus ou fazem com que eu saia da presença de Deus? Vocês compreendem isso, gente? Vocês compreendem isso? Vocês estão entendendo essa conexão? Sábado, domingo. Então, vamos compreender que nós guardamos o domingo porque ele é o primeiro dia da criação, porque Cristo restaura o primeiro dia da criação, porque ele aparece como luz. E vamos ver se é verdade mesmo isso, para você falar, poxa, amanhã como é que eu vou provar isso? João, capítulo 1. Eu guardo os textos. Isso aqui não tem nada escrito aqui não, é tudo de cabeça, então guarda os textos. João, capítulo 1. Olha bem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. En arche, en rologos, proston theon, estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, presta atenção. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Verso 3. Nele estava a vida. Olha, sinta a presença de Deus aqui, queridos. Ó. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Ele era a luz da vida. E ele era a luz dos homens. Estamos falando de João agora, refletindo Gênesis 1. Ele está deixando bem claro, ele e o próprio Jesus, eu sou a luz do mundo. E quando ele ressurge justamente na abertura do domingo, na madrugada, entre trevas e luz. Ele morre em trevas. Presta atenção na conexão lá atrás, a terra estava sem forma, borru, vazia, sem formato. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E ele diz assim, e quando Jesus morreu, houve trevas do meio-dia às 3 da tarde, que nas 3 da tarde ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então vamos entender que de sexta-feira, o tempo fechou, adiantou-se o Shabá, que é às 18 horas. Presta atenção, o corpo de Jesus foi guardado justamente no Shabá. O Shabá, oh aleluia, aleluia, só revelação, eu amo o Espírito de Deus, oh Ruach HaKodesh, como eu lhe amo, porque tudo faz sentido. Presta atenção. Presta atenção, o sábado guardou o corpo de Adão. O sábado guardou o corpo do segundo Adão. Presta atenção. Mas o domingo, que é o dia da luz, primeiro dia, o dia da criação, ele ressurge. Gente, não fui eu quem escolhi, nem você, e nem foram os apóstolos. Quem escolheu isso foi plano de Deus. Deus quis assim, tudo faz sentido. Eu não escolhi, você não escolheu, não é uma interpretação falsa, está descrito historicamente aqui. Mateus foi claro que ao amanhecer ele já estava ressurreto. Passou-se literalmente um dia e meio, no contexto de 24 horas, não no contexto judaico, 3 dias, porque se conta a partir do crepúsculo e do nascer do sol. Então você conta, realmente, 1 dia, 2 dias, domingo pela manhã, a partir do nascimento do sol é o 3º dia. Ele ressuscitou no 3º dia, mas entenda, na verdade, preste atenção, foi 1 dia e meio, 1 dia e meio, guardado. Olha que lindo,
Você vai ver então que Deus poderia fazer Jesus morrer na quinta e ressuscitar no sábado, não poderia? Como prova, como conexão. Olha, eu provo que o sábado ele é divino, ele é para a igreja, porque o Cristo, porque o nosso Jesus, o nosso Mestre, o nosso Messias, ressuscitou no sábado. E teríamos problema algum com isso? Não, não teríamos problema. Mas na verdade ele ressurgiu domingo, pela manhã, cedinho, o primeiro dia, o dia do sol, o dia da luz, o dia em que começa a criação do mundo, o dia que a luz ressurge. Há compreensão nisso aqui, gente? Como faz uma conexão? Então vamos anular o sábado? Vamos anular dia nenhum, a sexta, a quinta. Só que entenda, 6 dias trabalharás, um dia você dará ao Senhor, descansarás no Senhor. Então domingo eu descanso no Senhor. Eu não quero dinheiro domingo, eu não pago ninguém domingo, eu não recebo ninguém domingo, eu não quero saber de serviço domingo, eu não trabalho domingo. Pode ser a coisa mais lucrativa do mundo. O meu domingo é do Senhor, porque Ele me deu o primeiro dia da criação, Ele me deu o Cristo novamente no primeiro dia da criação, e se Ele fez isso, há uma estratégia de Deus para tudo isso. Enquanto todo mundo fazia do primeiro dia um dia de folga, Deus fez o primeiro dia um dia de adoração. Preste atenção. Mas domingo é dia dos romanos, domingo é dia de idolatria ao Deus Sol, domingo é o Deus invicto. Eu sei, mas entenda, Deus está tomando, a estratégia de Deus era tomar o domingo de volta para Ele, através da igreja evangélica. A igreja cristã tomaria o domingo novamente, fazendo que um movimento mundial, onde todos se reunissem, onde todos buscariam, onde todos cultuariam. Em vez de cultuar o sol, cultuariam o sol da justiça. Ao invés de cultuar um mero astro, uma estrela de quinta grandeza, estariam cultuando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ideia era tomar o domingo de novo para Deus. A ideia era dar o primeiro dia para o Messias, a primícia. Aí nós vamos falar de quê? O que é o Shavá? É o Penteconta. Que dia foi? Domingo. Meu Deus, só não vê quem não quer, gente, por favor. Só não vê quem não quer. A pessoa não quer ver. Sim. Como é que é, Adriana? Pastor, eu sou membro da mas nunca vi um vila tão conhecedor. Os sábados são cansativos, cheios de reuniões, treinamentos. Sim, o sábado é para o homem, é para o descanso do homem. Olha aqui, 50 dias, minha Bíblia traz um comentário. 50 dias, a partir do dia em que a oferta dos primeiros frutos, primícia, eram apresentados diante do Senhor, os filhos de Israel celebravam o Pentecostes, no início do mês de junho. Durante essa celebração, antes que fizesse a colheita dos grãos, os israelitas dedicavam-na a Deus, movendo 2 pães diante do Senhor e sacrificando 7 cordeiros, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. No 49º dia, 3 líderes iam no local previamente designado com foices e cestas para colher os grãos e depois os levavam ao pátio do templo. Os levitas os debulhavam, moíam até conseguir uma farinha bem fina e então faziam 2 pães. No dia de Pentecostes, além da oferta de animais e de bebidas, eles moviam os 2 pães sobre o altar como oferta dos primeiros frutos. O Shavá é uma oferta dos primeiros frutos, é uma primícia. Juntamente com o holocausto de um bode, como oferta de pecado, e 2 cordeiros jovens, como oferta de comunhão.
Os 2 pães eram as primícias da colheita dos grãos que o povo entregava a Deus. Eram movidos pelo sacerdote do Senhor a favor da congregação, juntamente com o holocausto de um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros como oferta de comunhão. Presta atenção, se você fizer o cálculo de sexta-feira, a Páscoa, até os 50 dias de Penteconta, domingo, Jesus ressuscita no domingo, a igreja está em Pentecostes no domingo, o Espírito Santo, Jesus, não tem mais para onde correr, o Espírito Santo batiza o povo no domingo, para quebrar toda a hegemonia judaica. Passados 49, de Pentecostes, o povo estava fazendo o quê? Entenda, gente, a profundidade que é isso. E o que tem acontecido? Pessoas que negociam o domingo e criticam quem guarda o sábado. Eu acho interessante. Eu não critico quem guarda o sábado porque é uma revelação pessoal para eles, como o domingo é uma revelação pessoal para mim. Mas aí eu critico quem guarda o sábado, e eu mesmo, que sou defensor do domingo, se precisar eu vou à praia, se precisar eu vou casar, porque é mais barato o salão de festa, eu faço o aniversário dos meus filhos e dos meus netos no domingo, porque é mais barato, eu deixo de cultuar para ir no casamento de um primo, de uma prima, de um amigo, de uma amiga, porque domingo ele marcou pessoas que eu amo. Eu não negocio domingo, pode me chamar de religioso, domingo não tem negócio. Você compreende, voltamos à carta aos Hebreus, mas e os evangelhos pregados nas sinagogas? Sim, estratégico, claro que é estratégico. Gente, deixa o like, é isso. Se você quiser deixar uma oferta também, Deus te abençoe, não é obrigado não, é gratuito, tá bom? A igreja não vive disso. Aqui a gente faz isso por amor, para abençoar nossos irmãos que são membros online e você que nos assiste, parceiros dos canais. Mas, se você querendo deixar uma oferta para nós, o nosso projeto da Cidade Palavra, assina a documentação quarta-feira. Quarta-feira, assina a documentação da Palavra Viva da cidade. O sítio, né? A chacrazinha lá, 1.600 metros quadrados. 16 mil metros quadrados. E também já começo a entrada da documentação para movimentação de terra. Já entrando para daqui a 3 meses, no máximo, a prefeitura nos dá a autorização para começarmos a fazer as nossas obras, mas o terreno já comprado em nome do Senhor Jesus. Isso é o mais lindo de tudo, né? Poder comprar o terreno, aí sim, contrato assinado, documentação dando entrada na prefeitura lá de Guapimirim. Eu vou para lá com a equipe da igreja, nós vamos orar, vamos filmar, vamos fazer uma live lá ao vivo e vamos mostrar para você, que a gente faz e mostra, tá bom? Como foi feito aqui na época do templo. Mas amém. Então vamos lá. Então entenda que a fé é um fundamento. O Hebreus falou assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a convicção de fatos que ainda não vemos. O que é isso, querido? Eu quero trazer para você que quando nós estamos servindo a Deus na casa de Deus, é por fé. Não é pelo que Ele pode dar. É como diz aquele hino mais antigo, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. E é isso. Nós adoramos a Deus por convicção de quem Ele é. Agora, para que eu seja abençoado, eu preciso entender que há não só mandamentos, a palavra, os mandamentos, os mitzvah, o que chamamos de mandamento, hoje a gente entende que são mecanismos espirituais que o próprio Deus criou. Se você atentar, olha bem, vamos lá para Deuteronômio 28, já que a carta é aos Hebreus, e nós não
de forma alguma nós desprezamos, pelo contrário, eu amo Israel, intercedo pela salvação dos judeus, tenho um profundo respeito, apesar da discordância do Messias, eu tenho um profundo respeito para com Israel, um profundo respeito para a sua cultura, profundo respeito para com a sua percepção, só faltam receber o Messias. Lembrando que os 144 mil evangelistas, missionários poderosos da escatologia judaica, ou da escatologia mundial, perdão, são judeus, né? Só lembre disso. Deuteronômio, capítulo 28. Olha aqui, para a gente poder entender. Se atentamente ouvirem e obedecerem a voz do Senhor teu Deus, conforme foi dado cuidadosamente os mandamentos a Moisés, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem à voz do Senhor. Lá em cima tem um Rzinho, não sei no de vocês, tem lá como ofertar lá no chat, não é isso? No meu celular é em cima, que é um pedacinho aqui em cima, ó. Mais ou menos aqui em cima, nesse meio aqui tem uma ofertinha, tá bom? Vamos lá. Então o que acontece aqui? Se vocês atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, isso é uma promessa para Israel, 28, ok? Então você vai ver que aqui tem os 613 preceitos, mas os 10 mandamentos. Vamos lá. Quando você vem, então tem que guardar os 10 mandamentos? Não. Você está na graça. E a graça faz algo com você que é tremendo. Jesus fala assim: não pensem que vim anular a lei de Moisés. Eu não vim anular a lei de Moisés, eu vim aperfeiçoá-la. No texto mais antigo diz abrogar. Eu não vim abrogar a lei de Moisés, eu vim cumpri-la, eu vim aperfeiçoá-la, até porque ele é um judeu. E a transição de judaísmo para a graça tinha que ser feita por um judeu e não por um gentio. Pegou isso aí agora? Entende que a graça tinha que ser trazida através de um judeu. Agora vamos lá. Vamos ler aqui. João 14, anota tudo isso aí. João 14, 15. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão. Gente, esquece aí. Não dá pix para ninguém. Isso é golpe. Não, isso é golpe. Toda live nossa aqui tem isso. Isso é golpe. Toda live alguém quer pedir pix. Por favor, corre disso. Quero me suicidar, não tenho comida em casa. Ninguém é tonto aqui não. Ninguém é trouxa. Mas vamos lá. Voltemos aqui, desculpa, até perdi a conexão. Olha bem, Jesus escrevendo João 14, 15, na versão NVI: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro mandamento. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive e estará em vocês. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Preste atenção. 15. Verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Presta atenção. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são apanhados e lançados fora do fogo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha só, aqui em Deuteronômio 28 há uma conexão, preste atenção, pessoal da mentoria judaica, preste atenção, isso aqui é importante. Olha como é que funciona o mecanismo de lei. Em Deuteronômio 28, todas essas bênçãos seguirão vocês se vocês obedecerem à lei de Moisés. Pegaram aqui? Se vocês obedecerem à lei de Moisés, Deuteronômio 28, vocês serão abençoados na cidade, no campo, bendito será o seu ventre, o ventre da colheita, da terra, dos bezerros, dos cordeiros, seus rebanhos, a sua cesta. Olha bem, se vocês, 28, João 15, 7, se vocês, a mesma coisa, se vocês, só que aqui Jesus falando com os discípulos, se vocês permanecerem em mim, aleluia. João vai dizer na sua primeira epístola que 3 coisas dão testemunho de Deus no céu. Ele vai falar Deus, a palavra e o Espírito. Deus, a palavra e o Espírito. A palavra, o verbo. Se vocês permanecerem em mim, Jesus é a nova lei. Ele traz a lei do Espírito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lei do Espírito, e Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 8. Em Moisés, nos mitzvah, nós temos uma compreensão de que se obedecerem todos os mitzvahs são para judeus. Então quem obedecer todos os mitzvahs serão abençoados. Bendito será a sua passadeira, bendito será. Mas se não obedecer, agora pega Deuteronômio 28 e traz para João 14. Vamos lá, se não obedecer, ok? Quando chega no... para que você anote aí. No verso 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldades e maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vamos para João, capítulo 14. Olha bem. Cadê? 14? Não, é o 15 mesmo. Perdão, volta o 15. Ó, eu sou a videira. Vocês estão conectando isso aí? João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, Deuteronômio 28, é só fazer conexão. Se vocês permanecerem em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, meu Deus, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo queimado. Deuteronômio 28, se vocês não obedecerem à lei e seguirem cuidadosamente os meus mandamentos e decretos que eu lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e não atingirão. Tão fácil, tão na Bíblia. Ele é a nova lei, Cristo é a nova lei. É isso que o autor dos Hebreus está tentando dar aos seus compatriotas a dimensão do que é Cristo, que é o Mashiach para eles. Olha como é que começa Hebreus, para a gente ter essa conexão. Vocês estão compreendendo isso? Isso aqui não é defesa da fé. Isso aqui não é eu sou contra fulano, sou contra adventista. Não, é só para você entender que não se negocia aquilo que Deus lhe deu. Não tem negócio com domingo, não tem negócio com certas leis espirituais. As bênçãos de Deus não vêm mais sobre a Torá, as bênçãos de Deus vêm sobre Cristo. Olha bem como é que começa Hebreus. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras e por muitos meios para os nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitos meios, aos nossos pais pelos profetas. Hoje, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, que é herdeiro de todas as coisas e criador de tudo que há.
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter se realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, ou seja, ele toma o lugar da lei. A lei hoje é Cristo. Meu Deus, meu Deus. Você quer uma lei para seguir? Cristo. Quem me seguir jamais andará em trevas. Romanos, toma que é de graça, tá? Ninguém vai te ensinar isso assim não. Isso é matéria de seminário, isso aqui é matéria de teontologia, isso é matéria de exegese, de hermenêutica. Isso é matéria que os outros pagam caro para assistir aula. Olha Romanos 7. O que diremos então? A lei é pecado? Obrigado, Luziane. A Luziane conseguiu ofertar para a igreja, não é para o José Maurício não, tá? O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia que é pecado se não fosse por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Presta atenção. Descobri que o próprio mandamento, verso 10 de Romanos 7. Romanos 7, 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Leia na tua Bíblia. Romanos 7,10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Verso 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou por meio do mandamento e me matou. Satanás não pode mais te enganar pela palavra, que é Cristo, o verbo vivo. Você entende aqui que Paulo diz? Aí como é que ele complementa Romanos 8,1? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque Cristo substituiu a lei de Moisés. Porque pelo meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pegaram? Só que não adianta renegar a lei, reclamar da lei, dizer que está na graça. Aí vem incongruência, aí vem uma incongruência poderosa aqui. Não adianta você dizer que está errado o judeu adorar no sábado, que o adventista não deve adorar no sábado, porque Cristo, se você negocia o domingo, se você não está em Cristo, esse conceito que eu acabei de explicar não é para você. As bênçãos do Senhor não virão sobre você. Anne Silva, Deus abençoe. Vocês estão compreendendo? Se vocês não são fiéis naquilo que é proposto no coração e na consciência, desculpe, eu não posso ficar aqui criticando o adventista, falando mal de uma religião, de outra. Isso aí, passei aos domingos. Não existe, o domingo é do Senhor, domingo era para a gente. Sabe quando você disser para vocês? Sabe qual é o meu conceito de domingo, como era antigamente nos anos 80? Já deixar a cozinha da igreja pronta, já deixar a comida aqui, os irmãos virem, ficarem na igreja, almoçar na igreja, ter comunhão na igreja, ir para suas casas, tomar banho e voltar para adorar a Deus à noite. Ou já ficar por aqui, tomar banho e já começar. Porque isso dá um conceito, inclusive, pedagógico para os nossos filhos. Serem criados na casa do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Você manter, eu fui criado assim. Você estar pronto, preparado para estar com Deus, para dar esse domingo a Deus, e quando chegar em casa, falou, agora eu vou dormir, que amanhã, você vai ver uma coisa, a tua semana será uma semana abençoada, você vai notar que a sua semana será uma semana vitoriosa, não será cansativa.
O que acontece com a igreja hoje? As pessoas vêm para a igreja cansadas, porque sábado elas não guardam para si. Aí domingo elas dizem que é do Senhor, mas não é. Domingo elas estão cochilando, estão assim, ó. Chegam na igreja morrendo de sono, porque na segunda já vão ter que trabalhar. Uma vida desregrada, uma vida extremamente fora do propósito de Deus. Ah, mas eu guardo a quinta, eu guardo a sexta. Desculpe, leis espirituais, mecanismos que não se negociam. Eu também achava que podia guardar a quarta. Você pode ter tempo com Deus de segunda a segunda. Tempo com Deus você pode ter de segunda a segunda. Agora, aquilo que Deus instituiu como a sua lei, Cristo é maior do que toda a lei, maior do que o sábado. E Ele é a nova Torá. Presta atenção. Yeshua, Mashiach, Ele é a nova Torá. Pegou? A nova Torá é Cristo. Presta atenção aqui, para a gente fechar o nosso estudo hoje. EBD como essa só aqui, tá? Desculpe, todo respeito, não falo isso com arrogância, nem com eu sou melhor, não. É porque aqui a gente quer palavra. A gente aqui come palavra com farinha. Só toma um gole d'água e palavra. Presta atenção nisso aqui. Apocalipse. Capítulo... eu leio. 5. Presta atenção. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, Apocalipse 5:1. 5:1. Um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro ou o rolo? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, céu, terra e debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um ancião me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, judeu, o leão da tribo de Judá, judeu é chamado por causa da tribo de Irudá, são chamados judeus por causa da tribo de Irudá. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei mais amado de Israel, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, o número 7, o número de Deus. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, são 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu constituí reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Olha bem, ele pega o testamento de Deus, Antigo Testamento, presta atenção. Todo mundo fala que tem quantos testamentos? A antiga aliança e a nova aliança, não é isso? Nós temos 2 testamentos, o Novo
e o Antigo e o Novo, não é isso? Não é isso? Mas nós temos o terceiro mandamento, o terceiro testamento, que é esse aqui, é o menor. Nós temos o Antigo Testamento com 39, nós temos o Novo com 27, e nós temos o Testamento da Revelação com 7 selos. Está aqui. Está aqui, está escrito. Ele recebeu um novo livro, um novo testamento, um novo selo, um documento. Testamento é o quê? Aliança. Testamento diz respeito juridicamente a um documento para outrem, um documento pós, um documento para quem vai ficar. Testamento é para quem vai e deixa instruções de bens de uso. Que a advogada aí sabe o que eu estou falando. Um testamento é para os que vão e deixam para os que virão instruções de uso, usufruto, instruções de venda, de compra, o que pode comprar, o que não pode vender, o que tem que ficar, o que vai doar, o que vai fazer. Isso é o testamento. O Antigo Testamento foi dado aos judeus. O Novo Testamento foi dado aos judeus e aos gentios. E esse terceiro testamento? Vou ler de novo, tá bom? Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E esse testamento é o mais poderoso, tá? Porque o primeiro foi escrito por homens inspirados por Deus, divina inspiração. O segundo foi retratação de 4 evangelhos da história de Jesus, inspirados por Deus, homens íntegros, sérios, com cartas apostólicas, mais Atos, são 5 livros crônicos, ou 5 livros de narrativas, que é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Depois cartas inspiradas por Deus pelos seus apóstolos, Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago. Presta atenção nisso. Obrigado, quem deu aqui? Cléo, Deus abençoe, Cléo. Vocês estão compreendendo isso? Mas esse terceiro testamento, ele está nas mãos do Cordeiro. Pegaram? Esse terceiro testamento está nas mãos do Cordeiro. E ainda não foi dado aos homens. Ué, mas o Apocalipse não é esse testamento? Não, o Apocalipse é uma revelação do testamento. Apocalipse é revelação. O único que é digno, foi digno e ainda é digno de desatar e quebrar os selos e abri-lo, foi o Cristo, a palavra. Moisés recebeu as tábuas da mão de Deus. Tábuas. Cristo recebe o rolo das mãos de Deus. Faz conexão. A Torá é uma coisa. A Torá é uma coisa. Os mitzvot é outra coisa. O resto da Bíblia é uma coisa. Cristo, entenda, Cristo, ele vem e o Novo Testamento é um mapa. A Torá, presta atenção, o Antigo Testamento é uma crônica histórica para que Israel saiba de onde veio e como ela tem que se comportar. O Novo Testamento é para a igreja entender de onde ela veio, quem é Cristo, o que ele fez como Jesus, o que ele curou, sua morte, sua ressurreição e como se comportar. As cartas apostólicas são cartas de aprendizagem, assim como é os mitzvot. Compare aqui, ó, cartas apostólicas, mitzvot. Moisés, Cristo. Torá, selos, rolos com 7 selos. Pegou? Cristo é superior a tudo isso. Eu amo Israel. Mas Cristo não deixou, Jesus não deixou de ser judeu. Jesus veio dos judeus, a igreja é judaica, os apóstolos eram judaicos, a primeira colegiada apostólica eram de judeus. Mas há um testamento novo nas mãos do Cristo. Compreensivo isso? Então você começa aqui, ó. A Torá, Moisés recebendo tábuas das mãos de Deus. Povo saindo do Egito, montando um tabernáculo. Povo no deserto, adorando bezerro de ouro.
Cristo recebendo de Deus não tábuas, mas o rolo com 7 selos, não mais 10 mandamentos, mas com 7 selos. Isso é simbólico, esses números. Tá? Na gematria judaica você vai entender isso. Aqui embaixo, a igreja de Cristo no deserto, adorando bezerros de ouro também. Pegou? Moisés, Cristo. Tabernáculo, igreja. Aguardando Canaã, aguardando o céu. Entenda? O que Deus faz lá no deserto? Guarde o sábado, celebre o sábado, guarde o sábado. O sábado é meu, o sábado é para mim, o sábado é para mim, o Yom Kippur, guarda o sábado. O que nós temos aqui? Guarde o domingo, a Santa Ceia, a comunhão, ceia, façam isso em memória de mim. Entenderam? São conceitos que se encontraram. Aqui é uma antiga aliança, aqui é uma nova aliança. Conseguiram entender isso aí? Conseguiram entender esse vale? Aqui é um vale, ó. E o que estamos fazendo? Negociando. Estamos negociando. Todo mundo negocia. Não, hoje não, vou fazer estou precisando de um extra. É o último pacto, meu filho. É o último pacto. O último livro é o que está com Jesus nas mãos dele, que Deus deu. Eu acabei de falar, Moisés recebeu tábuas, Cristo recebeu o rolo. É porque vocês não estão habituados a enxergar as coisas dessa forma. Isso é revelação, mas é uma revelação tão na cara, é uma revelação tão óbvia, que às vezes eu fico assim, será que o povo não entende ou o povo não quer entender? Será que eles realmente não compreendem isso ou nunca quiseram compreender isso? Será que verdadeiramente é óbvio demais ou as pessoas não querem entender para poder não dar desculpas de que agora não sabiam? Não se negocia domingo. Assim como para os judeus, não se negocia o sábado. Não se negocia, não se vai à praia, não se faz casamento, não se faz 15 anos, não vai para festinha, não vai para churrasquinho. A Torá vem do céu para a terra. Moisés traz a Torá e com a Torá traz os mitzvah, Moisés traz os 10 mandamentos e traz os mitzvahs e formam a Torá, o Pentateuco. Ok? Olha as equivalências. Cristo forma o que? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Está aqui, gente, está aqui. Os 5 livros históricos. Os 5 livros históricos do deserto. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 livros históricos sobre Jesus e a igreja. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Não tem conexão não? A lei vem das mãos de Moisés. Aqui Cristo é a palavra. Põe no privado, Sueli, lá no grupo ou no WhatsApp. Aqui Cristo vem como verbo vivo, a palavra. Moisés recebe as tábuas. Só que Cristo, olha bem, Moisés sobe ao Monte Sinai, presta atenção, para receber a lei. Cristo vai ao Monte Santo e recebe o rolo. Moisés, quando vai, ele vai como divindade, por isso que ele aparece no Tabor com Jesus, ele vai como divindade, Moisés vai como divindade. Prestou atenção? Não, que Constantino, quem te explicou, chegou agora, não, assiste toda a aula, por favor. Constantino não precisava trocar nada, Jesus ressuscitou no domingo, o Pentecoste foi domingo, pelo amor de Deus, gente. Esquece, domingo é o primeiro dia da semana, que eu falei que o primeiro dia da luz, o dia da luz, não tem nada a ver com Constantino foi um beócio, morreu, só Deus sabe onde é que ele está. Voltando aqui. Preste atenção, não vai nessa de historiador protestante não, se você for atrás de historiador protestante você está lascado.
Não vai atrás de historiador protestante, não. Vão defender o ponto de vista deles. E nem vai atrás de judaizantes, não. Presta atenção. Cristo recebe aqui a revelação. Para naquele tempo, Moisés também recebeu uma revelação, gente. Não havia Torá, não havia lei. Presta atenção. Os 10 mitzvah não existiam. O que se recebe aqui? O que se recebe aqui das mãos de Deus com 7 selos é celestial e superior aos 10 mandamentos. Moisés sobe de forma divinal, tanto que volta com o seu rosto brilhando. Cristo, Jesus vai em forma de Cristo, está assentado à destra de Deus. Moisés deixa aqui o tabernáculo, deixa o povo aqui adorando. Não tem tabernáculo ainda, claro. O povo está aqui adorando bezerro de ouro. O Senhor deixa a igreja aqui orando em Pentecostes, em Jerusalém, esperando o batismo com o Espírito Santo, esperando o Espírito Santo vir sobre eles. Aqui fica uma igreja, aqui está o tabernáculo. Eles têm que entrar em Canaã, passam 40 anos de deserto. E aqui estão aguardando a volta de Jesus. Para tomar um rumo, estão nesse deserto de vida. Então não há negócio. Quero que você entenda isso. É um texto, mas o nome, gente, é um testamento que Jesus... Linguagem jurídica. Quem é digno de abrir o rolo e desatar o seu? Gente, o rolo é um testamento que é dado para um herdeiro. Os 7 selos são selos que são quebrados. Só o herdeiro pode quebrar. Eu não quero entrar em escatologia, eu quero entrar aqui, na verdade, em questão de fé e graça. Senão eu vou ter que dar uma aula de escatologia aqui. Eu já dei várias aulas de escatologia explicando o que são os selos. Cada selo tem um simbolismo. Para se ler o que está dentro do pergaminho, para se ler o que está dentro, tem que quebrar os selos. Mas o documento só tem validade se o herdeiro fiel, o herdeiro natural, isso é justiça, isso é uma questão de justiça, tá bom? Cartorial. Somente o herdeiro pode quebrar o selo e abrir o rolo. Só que na escatologia, em Apocalipse, na Revelação, cada selo tem também uma mensagem. Cada selo tem uma mensagem. Cada selo tem um significado, um símbolo. Ok? Então Cristo, só Cristo poderia, só Jesus, só Yeshua, glorificado, poderia receber esse selo. Esse rolo e quebrar os seus selos. Nada, Manuela, sem problema. É que eu já falei isso outras vezes, só para contextualizar. Quando ele recebe isso, equivale, claro, com muito mais superioridade, os 10 mandamentos que Moisés recebe. E o povo, preste atenção, vamos lembrar que os 10 mandamentos e o tabernáculo é um plano B. Porque o plano A era colocar as leis de Deus nos corações daquelas pessoas, mas eles não quiseram. Eles não quiseram o Espírito Santo. Ainda tem essa diferença. Eles não quiseram o Espírito Santo, mas a igreja quis. O tabernáculo rejeitou o Espírito Santo quando foram para o monte. Não lavem suas roupas, façam jejum, não pratiquem sexo e vão esperar lá. Quando Deus apareceu de forma tremenda e assustadora, eles... Fala tu com ele, Moisés, mas nós não falaremos com Deus. Mas a igreja de Atos faz o quê? Queremos o Espírito Santo. Fala conosco, porque precisamos te ouvir. Deus maravilhoso. Pegaram? Estão conseguindo construir o raciocínio aqui agora? Estão conseguindo entender a diferença, a superioridade da graça? Se nós continuarmos a guardar o sábado, não é questão de ser sabatista, o sábado agora é para o homem, como sempre foi, porque o homem foi criado primeiro que o sábado, e ele é superior ao sábado. Na graça, podemos guardar qualquer dia, mas para Deus
é a primazia de Pentecostes, Shavá, primícias, primeiros frutos, primeiro dia, dia da criação, o dia da luz, é o primeiro dia. Efésios capítulo 1, tá bom? Amados, Deus abençoe vocês, graça, paz, prosperidade. Eu sei que não é uma coisa fácil de você pegar de um dia para o outro, até porque são 15 anos de cracudice, 40 anos, 20 anos ali, batendo nessa tecla. Aí tivemos uma época aí de igreja judaizada, todo mundo querendo judaizar a igreja, aquela coisa toda. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Vamos para o centro da palavra. Vamos para o centro da palavra. Eu ainda não assisti The Chosen. Tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que não é tão bom. É complicado, tá? Vamos para o centro da palavra. E a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. A palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Ele é o verbo. Logos. Logos. Prostonteon. Ele estava com Deus. Ele estava em Deus. Tá bom? Guardem o seu domingo. Descansem. Orem. Clamem. E de noite, adore a Jesus. Com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, todo o teu coração. Deus abençoe, graça, paz e prosperidade a vocês no nome de Jesus, gente.